Martinho de Braga, ou Martinho de Dume, foi um bispo de Braga e de Dume considerado santo pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa. É conhecido como o Apóstolo dos Suevos, por ser considerado o maior responsável pela sua conversão do arianismo ao catolicismo. Também é conhecido por nominar os dias da semana em língua galego-portuguesa. São Martinho de Dume nasceu em 518, na Panônia, região que corresponde à atual Hungria. Desde cedo, Martinho demonstrou uma inclinação natural para a vida religiosa e intelectual. Determinado a aprofundar seus conhecimentos, ele viajou para o Oriente, onde estudou a língua grega e as ciências eclesiásticas. Essa formação sólida e diversificada fez com que se destacasse entre seus contemporâneos, sendo considerado por Santo Isidoro como ilustre na fé e na ciência. Gregório de Tours também o reconheceu como um dos homens insuperáveis de seu tempo. Após seu período de estudos no Oriente, Martinho retornou à Europa, passando por Roma e França. Durante essa jornada, visitou o túmulo de São Martinho de Tours, seu homônimo e patrono. Este encontro espiritual marcou profundamente sua vida e missão. Em 550, Martinho encontrou-se com o rei dos suevos, Charrarico, que o convidou a acompanhá-lo ao noroeste da Península Ibérica. Naquela região, o arianismo estava disseminado e a missão de Martinho era clara: restaurar a fé católica entre os suevos. Estabeleceu um mosteiro em Dume, uma aldeia das proximidades de Bracara Augusta, a partir do qual começou a irradiar a sua pregação. Estabeleceu a diocese de Dume, caso único na história cristã, confinada ao referido mosteiro de Dume, a que presidia, da qual foi primeiro bispo em 556. Depois, por vacatura da diocese bracarense, em 569, foi feito metropolita dessa região de Braga, então capital do Reino Suevo. Estabelecido na Península Ibérica, Martinho fundou um mosteiro em Dume, próximo a Bracara Augusta, a atual Braga. Este mosteiro tornou-se o centro de sua atividade missionária e pastoral. Em 556, foi nomeado bispo de Dume e, posteriormente, em 569, tornou-se metropolita de Braga. Sob sua liderança, a região experimentou uma renovação espiritual e cultural. Martinho foi a alma do primeiro e segundo concílios de Braga, realizados em 561 e 572, respectivamente, que consolidaram a ortodoxia católica na região e combateram as heresias arianas. Consta na tradição e documentos que ele mesmo teria fundado a igreja e mosteiro de São Martinho de Tours, em Sedofeita, Porto. Esta cidade era um importante posto militar e administrativo suevo. Ao seu homônimo, viria também a dedicar o poema Versus Martini Dumiensis Episcopi in Basilica. Reuniu o Concílio de Braga em 563, tendo proibido que se cantassem muito dos hinos e cantos de caráter popular que estavam incluídos nas missas e noutras celebrações. Ao longo dos anos, a música litúrgica foi sendo fixada no cantochão, mas o povo, apoiado num substrato musical muito antigo, apoderou-se de alguns destes cânticos da igreja e popularizou-os, dando-lhes a sua interpretação própria. Para além de batalhador pela ortodoxia contra os arianos, foi também um fecundo escritor, principalmente de obras de formação moral, escritos canônicos e litúrgicos. Destacou-se também como tradutor, designadamente dos pensamentos dos padres egípcios, também traduzido como Sentenças dos Padres Egípcios, uma obra de apotegmas de filósofos coptas. Martinho de Dume é também uma figura de capital importância para a história da cultura e língua portuguesas. De facto, considerando indigno de bons cristãos que se continuasse a chamar os dias da semana pelos nomes latinos pagãos de Lunae dies, Martis dies,
Mercurii dies, Jovis dies, Veneris dies, Saturni dies e Solis dies. Foi o primeiro a usar a terminologia eclesiástica para os designar. Féria secunda, féria tertia, féria quarta, féria quinta, féria sexta, sabatum, dominica dies. De onde derivam os modernos dias em língua portuguesa e que perdura ainda em regiões galego-falantes: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. A inovação no que viria a ser galego-português, sendo caso único entre as línguas novilatinas, dado ter sido a única a substituir inteiramente a terminologia pagã pela terminologia cristã. Isto explica o facto de os mais antigos documentos redigidos em português arcaico, fortemente influenciados por este latim eclesiástico, não terem qualquer vestígio da velha designação romana dos dias da semana, prova da forte ação desenvolvida por Martinho e seus sucessores na substituição dos nomes. Além disso, Martinho traduziu importantes obras espirituais, como os Pensamentos dos Padres Egípcios, enriquecendo a espiritualidade cristã ocidental com a sabedoria dos desertos orientais. Sua dedicação ao apostolado da pena e à formação do clero deixou um legado duradouro na Igreja. Martinho pregava no seu De Correctione Rusticorum que os falsos deuses romanos seriam na realidade demônios, que se teriam autonomeado a partir de homens e mulheres vis, e daí se apresentaram como deuses aos pagãos, para que estes venerassem e imitassem o exemplo nefasto destes antigos vilões. Tentou então substituir os seus nomes destes demônios em qualquer lado que se encontrassem, o que incluiria os planetas e meses, mas não foi bem sucedido na totalidade, pelo que ainda hoje os chamamos pelos seus nomes clássicos pagãos. Em De Correctione Rusticorum, criticou também o posicionamento do início do ano, argumentando que este deveria ser considerado o equinócio. São Martinho de Dume faleceu em 20 de março de 579 e foi sepultado na Catedral de Dume. Desde 1606, suas relíquias estão depositadas na Sé de Braga, onde continuam a ser veneradas. Ele é o padroeiro principal da Arquidiocese de Braga, um reconhecimento de sua significativa contribuição para a fé e a cultura da região. Sua festa é celebrada em 5 de dezembro, um momento de reflexão e gratidão pela vida e legado deste grande santo. A devoção a São Martinho de Dume não se limita a Braga. Sua influência é sentida em toda a Península Ibérica. Ele é frequentemente invocado por aqueles que buscam sabedoria e discernimento, especialmente em tempos de dúvida e incerteza. Sua vida e obra continuam a inspirar cristãos a viver com integridade e devoção, seguindo seu exemplo de serviço abnegado à Igreja e à comunidade. O impacto de São Martinho de Dume transcende o âmbito religioso. Sua influência estendeu-se à cultura e à língua, moldando a identidade cristã da região. A Diocese de Dume, que ele estabeleceu, serviu como um farol de fé e conhecimento durante séculos. Sua liderança durante os concílios de Braga foi crucial para a unificação e fortalecimento da Igreja na Península Ibérica. Além disso, Martinho traduziu importantes obras espirituais, como os Pensamentos dos Padres Egípcios, enriquecendo a espiritualidade cristã ocidental com a sabedoria dos desertos orientais. Sua dedicação ao apostolado da pena e à formação do clero deixou um legado duradouro na Igreja. Para si, compôs o seguinte epitáfio, com menção a São Martinho de Tours. Nascido na Panônia, atravessando vastos mares, impelido por sinais divinos para o seio da Galécia, sagrado bispo nesta tua Igreja, ó Martinho Confessor, nela instituí o culto e a celebração da missa. Tendo-te seguido, ó patrono, eu, o teu servo Martinho, igual em nome que não em mérito, repouso agora aqui na paz de Cristo.
Oração a São Martinho de Dume. São Martinho de Dume, que foste um farol de fé e sabedoria, intercede por nós junto ao Senhor, que possamos seguir teu exemplo de devoção e serviço, vivendo em harmonia com nossos irmãos e buscando sempre a justiça e a paz. Amém.